vamos lá, pessoal. Esse segundo projeto agora, a gente vai usar um processador com 32 bits de barramento de dados. Ainda vamos usar ele trabalhando em modo real, né? Modo DOS, 20 bits de endereço só, para mapear no primeiro megabyte. Tá? Então, mapeamento restrito ao primeiro megabyte de memória, aqui, só por questão de simplicidade aqui. Depois a gente faz um exemplo melhor, tá? No caso, vou passar como exercício. Então, vamos pegar o seguinte. Ele diz o seguinte, ó. Vamos usar dois chips de ROM de 64K cada um, como BIOS. E toda vez que eu acessar a ROM, eu quero usar um barramento de 16 bits. Ou seja, apesar de você ter 32 bits, você vai ter que acionar o bus size 16, né? O bus size 16 para selecionar um barramento 16 toda vez que entrar naquela faixa de endereços ali, tá? E 4 chips de RAM 128K. E então vai ser o seguinte, ele diz o seguinte, então o seu mapeamento vai ser o seguinte: 512K RAM, aqui vai ser expansão, já está dizendo que não é hardware mínimo, é expansão. E aqui ROM. Tá? Não, porque aqui já está metade da memória, já é a RAM, né? De 1 mega, 512K já é metade da memória, tá? E aí vamos lá, como é que eu vou mapear, né? Aqui eu já estou dizendo para vocês, eu falo aqui, dou um blá blá blá, o bus size 16, a gente obteve o A1, A0 e o BHE conforme a lógica lá da figura 2.16, deixa eu só ver em que página aqui, está na página 36, estou com o livro aqui embaixo, aqui é a minha cópia. Então você já gerou esses caras aqui, né? E como é que ficou então o mapeamento? O que as ROMs 0 e 1 elas têm em comum, né? Como são 64K, 64 vezes 2, 128. 128 é um oitavo de 1 mega. Tem que fazer essa conta rápida. 1 oitavo, 2 elevado a menos 3, é 1 sobre 8, é 3 bits. Tá? Essa conta é importante. 1 oitavo de 1 mega. Fechou? Então 3 bits. A19, A18 e A17. Como estão lá em cima, iguais a 1. Esse problema é mais fácil do que o anterior. E aqui, metade da memória, metade é 1 bit. A19 igual a 0. Tá? A19 igual a 0. Essa aqui são as faixas, né? Aqui vai do endereço 128K, são 15 bits. Cada dígito hexadecimal são 4, então 4 dígitos são 12, mais 1, 13. Desculpa, 16, né? 4 vezes 4, 16. De mais 1 bit aqui do é 110, 17 bits. Sobrando 3 aqui para andar aqui dentro. E aqui, metade da memória, só o bit mais significativo, né? Que tudo 0 até 7, tudo F aqui. Bom, então como é que você vai fazer? Como é 32 bits, as RAMs vão estar conectadas ao barramento de 32 bits. RAM 0 ela pega os endereços 4K, a RAM 1 pega os endereços 4K mais 1, a RAM 2 os endereços 4K mais 2 e a RAM 3 os endereços 4K mais 3. Como a ROM ela vai se comunicar com barramento de 16 bits, parte baixa do barramento é a parte alta do barramento. Eu falo parte alta aqui é só para 16 bits. Tá? Essa é a conexão, é o esquema de conexão. Tá? Então, passo seguinte. Acionamento do bus size 16. Você vai acionar quando for acessar a ROM, né? O firmware. A19, end A18, end A17. Não tem A0, BHE, nada disso. Tá?
Então, acionou e já transforma, a CPU já se prepara para se comunicar apenas a 16 bits. E aí, como é que eu vou separar os dois chips de ROM? Um vai pegar os endereços pares, A0 igual a 0. Outro os endereços ímpares, o BHE. O BHE é gerado pela figura 216 da página 36. Ok? Então você vai essa lógica. Pode deixar na prova indicado a 0 BHE que eu já vou saber do que se trata. Tá? E os chips de RAM, a RAM tá o quê? Não é a A19 igual a 0? O que vai diferenciar cada um dos chips de RAM é o byte enable. É em que banco ela está ligada. Se é o banco 3, 2, 1 ou 0. Tá bom? Então, esse projeto foi um pouquinho mais fácil. Então, resta conectar as linhas de endereços. Então, aqui é o seguinte. Nas ROMs, como são endereços como usa o barramento de dados de 16 bits, os endereços elas vão de 2 em 2. Então, você vai ligar do A0 ao A15, já que é um chip de 64K, você vai ligar do A1 ao A16, para varrer o 128K, o par de chips. Tá? Aqui também, D0 a D7, D8 a D15. Tá? E aqui, idem. Isso aqui foi fácil, porque é igual ao exemplo anterior. E nas RAMs, você vai pular de 4 em 4, ou seja, de 2 em 2 bits. Né? Então você vai ligar, aqui é 128K, do A0 ao A16, 2 elevado a 17 é 128K. Você vai pular 2 bits, vai ligar do A2 ao A18. Isso em todos eles, tá? Isso tudo vale. Vale para esses caras aqui também. Tá? E aí só vai alternar aqui aonde você vai ligar o barramento. Se é do D0 ao D7, do D8 ao D15, do D16 ao D23 ou do D24 ao D31. Tá bom? Então, então agora faz parte da aula também. Vamos aos nossos exercícios, né? Eu vou passar alguns exercícios para vocês. Alguns exercícios. Esse exercício aqui é o que caiu na VF, na VC, ano passado. Caramba. Bom, o exemplo que eu quero que vocês façam é esse aqui, 2526, tá? Vai ser o exercício, o projetinho, fazer e entregar depois. Depois eu boto isso no e-mail. Então você vai ter, na verdade é o mesmo exemplo, esse aqui acrescentando alguma coisa. Aqui você vai ter uma CPU de 32 bits, né? No caso, ele vai acessar 4 GB, tá? Aí você vai ter que acessar do A0 usando até o A31 e não até o A19 como nos exemplos que a gente fez agora. Então você vai ter 8 memórias de RAM de 256 MB. Isso aqui totaliza 2 GB, tá? Totaliza 2 GB. Aí você vai ter também uma RAM de 512K e uma ROM de 512K, tá? Totalizando 1 MB. Ele quer que acesse os menores endereços de memória. Então eu já vou dizer para você o seguinte, você vai perder 1 MB de memória aqui, tá? 1 MB de memória. Então aqui eu tenho 2 GB, é 2 GB, entendeu? 2 GB. Então 2 GB aqui, você não vai somar 1 MB, 2 GB mais 1 MB. Vai ser 2 GB. Então, esse cara vai pegar os 2 primeiros GB. Mas quando for acessar o primeiro mega, ao invés de você acessar essas 8 memórias aqui, você acessa essa aqui. Tá? E ele dá essa restrição. Barramento de 8 bits quando você for acessar este par de RAM e ROM aqui. Tá? Então, A31, A30...
já sabe o que eu estou querendo dizer aqui, né? Aí você vai ter um sinal e você vai desabilitar esse conjunto aqui quando acessar esse primeiro mega de memória com acesso de 8 bits aqui. E o 2.6 ainda pede para acrescentar duas memórias de 512 mega acessíveis com barramento de 16 bits. É o terceiro giga, tá? Aí, quer dizer, aqui você vai acionar o bus size 8 e aqui vai acionar o bus size 16. Esse exercício é excelente. Tá? Já te dá um up aqui. Aí esse primeiro byte aqui, primeiro megabyte aqui, é para a gente acessar o DOI. Vamos supor que você tenha sistemas baratos que você queira compartilhar no seu computador, um computador para industrial, controlar algum processo e por DOIs é mais fácil controlar, tá bom? Então, primeiro megabyte, acesso barramento de 8 bits. Aqui acessa 32 bits normalmente, né, nos dois primeiros gigas, excetuando-se o primeiro mega. E no terceiro giga aqui você bota 1 giga acessível com barramento de 16 bits. Então o resto, quarto giga, deixa expansível. Outros exercícios que eu quero que você faça também, esse aqui, 2.7, ele caiu no antigo Provão, né, que equivale ao ENAD, hoje em 2001, tá? Quero que vocês façam porque já caiu uma vez. Tem a ver com aquele red para você esperar, tá? Então faça esse exercício também. Esse exercício 2.8 faça, mas não precisa entregar não, porque esse aqui é muito fácil. Tá? Esse aqui é só truncamento de variáveis. E esse 2.9, 2.10 e 2.11 nada impede, por exemplo, de você ter uma variável de 64 bits num processador de 16, né? Você não pode ter um bus size 16 ativado e acessar uma variável de 64 bits na memória? Nada impede. Aí eu estou pedindo aqui no 2.9 quantos ciclos de barramento você gasta quando você for acessar uma variável de 16 bits, desculpa, usando um barramento de 16 bits, acessar uma variável de 8, 16, 32 ou 64. E aqui eu dou a característica do primeiro endereço. E aqui eu estou dando uma dica, né? Como é que você faz? Aqui o endereço base. Aqui para 32 bits, por exemplo. 32 bits ela pode ser assim. Base, base mais 1, base mais 2 e base mais 3. São 3 andares diferentes, né? 3 andares diferentes. Então aqui são 3 ciclos de barramento. Olha aqui numa variável de 64 bits no endereço ímpar. Entendeu? Aí eu estou pedindo aqui acesso a uma variável de 64 bits usando um barramento de dados de 32 bits e aqui com barramento de 64 bits também. Aqui é só preencher essa tabela e não é só preencher. Quando eu pedir o exercício, me dá uma explicaçãozinha me dizendo por quê, tá? Você preencher, eu vou supor que você copiou e vou desconsiderar o exercício. Ó, nós já vimos que no barramento de 64 bits, o único jeito da gente não conseguir 16 bits no ciclo de barramento é quando o endereço é da forma 8K mais 7. Porque nesse caso, escreve alguma coisinha para eu ter certeza de que você fez e entendeu. E não simplesmente copiou de um colega. Tá bom? Então eu vou passar esses exercícios aqui, tá? De preenchimento dessa tabela. Eu vou pedir a explicação também. Aquele exercício do ENAD e o projeto. É a lista de exercícios do capítulo 2. Tá bom? A gente fecha o capítulo 2 aqui. E semana que vem a gente já começa a complicar um pouquinho mais. Tô brincando. A gente começa a ver coisas mais gostosas de estudar. Vamos começar a ver arquitetura interna
E nós vamos ver de forma indistinta 16, 32 e 64 bits, formas de endereçamento, tá? Então o livro está bem mais organizado do que estava a edição anterior do Rádio Interfaceamento, que para a época era um livro bom, mas como agora os sistemas estão mais 64 bits e usa misto, né? Tem muito misto, o ponteiros de 64 bits com inteiros de 32, o MinGW usa assim. Então o pessoal no passado, quando fez um trabalhinho para mim, a maioria do pessoal usou compilador que era ponteiro de 64 e inteiros de 32. Tá beleza? Então até a semana que vem eu fico aguardando o retorno de vocês. Um grande forte abraço, bom final de semana.